Bem, a gente vai falar sobre a história do teatro. Ele teve sua origem aproximadamente no século 6 a.C. Quando a gente fala de teve a origem aproximadamente no século 6 a.C., não quer dizer que ele surgiu exatamente aí. Antes de se existir o teatro formal, os povos primitivos eles também faziam uma espécie de teatro. Aí é que ele foi formalizado lá na Grécia. Ele surge a partir das festas dionisíacas. Dionísio era o deus do vinho, ele era metade homem, metade bode. Além de ser o deus do vinho, é o deus do teatro e da fertilidade, né? É claro que ele vai assumir o papel de deus do teatro posteriormente. Essas festas elas eram rituais sagrados para os gregos. É, então eram festas como se fossem festas religiosas. A gente tem que lembrar que eles tinham uma religião que não é a nossa mesma religião. Durante essas festividades, um rapaz ele colocou uma máscara para ele imitar outros personagens. Então por isso que aquela máscara grega ela é tão emblemática, porque ela está associada ao início do teatro grego. Bem, além dela ser emblemática para você fazer, além dela ter a utilidade de você interpretar outros personagens com ela, ela também serve para mostrar emoções, como a gente vê a máscara tradicional ali do símbolo do teatro, uma máscara triste, outra máscara alegre. Ela também serve para que o pessoal pudesse fazer papéis femininos. Na época a mulher não podia fazer interpretação de personagens, então para fazer interpretação do personagem feminino eles colocavam uma máscara de uma mulher, certo? É, Esse rapaz que colocou essa primeira máscara era um rapazinho chamado Tespes, que depois disso ele começou a sair com sua carruagem de cidade em cidade e ia contando ia fazendo peças de teatro. Era uma companhia solitária, né? Ele não tinha outras pessoas envolvidas dentro do processo de produção teatral dele. A palavra teatro significa um gênero de arte e também uma casa ou um edifício onde acontecem os espetáculos teatrais. Ela deriva de uma forma grega chamada teatron, que, o, que é basicamente uma tradução como se fosse ver ou vista, ou um local onde você vai para ver alguma coisa acontecer. Também a gente tem uma forma latina, o teatrum, que vai também ter mais ou menos o mesmo significado. Apesar dela ter se formalizado na Grécia Antiga, a gente pode falar que basicamente todos os povos tinham uma técnica de interpretação que era mais ou menos relativa ao teatro que a gente tem. O índio dos povos autóctones aqui do Brasil, eles tinham uma forma de interpretação. Isso não só aqui do Brasil, mas se você pegar em qualquer local, eles vão ter essas formas de interpretação. Portanto, apesar do teatro ser organizado na Grécia Antiga e ter surgido tecnicamente lá, em vários outros locais a gente tinha essa questão da interpretação. Na Índia, ele começou a se desenvolver 5 séculos antes da era cristã, depois do aparecimento de poemas épicos como o Mahabharata e o Ramayana, que são um grande fonte de inspirações dos primeiros dramaturgos indianos. É, Esses dois eles contam histórias sobre alguns deuses que vêm para a Terra e começam a falar com os líderes terrestres. No Mahabharata a gente vai ter se eu não me engano, é o Shiva ou é Vishnu que vem para a Terra e ele começa a falar com o imperador durante um período de turbulência que está acontecendo lá na região onde ele governa.